Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a refletir sobre a transfiguração de Jesus. Primeiro, o que é transfiguração? Mudança de figura, transfiguração. Jesus deixou-se ver como Deus, desaparecendo o homem, porque a figura de Jesus era o contrário. Você vendo o homem Jesus, você não conseguia ver fisicamente Deus, mas somente o homem Jesus. Aqueles que o seguiam pela sua palavra, pelos seus milagres, pela sua vida, chegaram à conclusão de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, como Pedro falou tantas vezes. Mas a divindade de Cristo estava velada, estava oculta, invisível aos olhos. Na transfiguração acontece o contrário. Desaparece o homem e aparece a divindade. A Bíblia não tem como dizer como é ver Jesus como Deus, como Filho de Deus. Marcos vai escrever que as roupas ficaram brilhantes, ficaram brancas, como lavadeira nenhuma do mundo poderia alvejar. É o que Marcos conseguiu nos passar para termos uma noção do que é a transfiguração. E na palavra de Deus está quem é aquele que se transfigura. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Meus caros, aqui tem uma pergunta que os mais curiosos já fizeram: por quê? Para que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levaram para o alto do monte, e lá ele se transfigurou? Aqui nós temos algo fantástico, que o monte do Evangelho simboliza o Monte Moriá da primeira leitura. Abraão é Deus Pai, Isaac é como se fosse representando Jesus, e o cordeiro que é encontrado preso pelo chifre, e Abraão não precisou ofertar o seu filho, Deus o fez em Jesus. Jesus é filho de Deus e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus. Deus que ofereceu o seu filho único não iria nos poupar de outras graças? Vai dizer a segunda leitura através de São Paulo aos Romanos. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos daria tudo junto dele? Então Jesus sobe aquele monte, retomando a passagem de Abraão. E tem outra pergunta: por que ele levou Pedro, Tiago e João? Porque são esses três que estarão mais perto dele no Getsemane, quando Jesus estará em pânico, vendo o que lhe espera, onde o diabo está novamente tentando a humanidade de Cristo a não querer se entregar para aquilo que ele veio, e eles verão Jesus suar sangue, um homem fraco, um homem entregue, um homem que assumiu a humanidade pecadora e fraca. Jesus se transfigura para esses três, para que na hora da dor eles possam lembrar quem é Jesus. Jesus se entrega livremente, e essa experiência da vitória, essa experiência do Tabor, o monte aqui chama Monte Tabor, é necessário na nossa vida, para quando eu e você estivermos como Abraão, no Getsêmanes da vida, nas provas que vão aparecer, não podemos esquecer os momentos de Tabor. Há dois montes muito fortes na vida de Cristo. Claro, tem um monte também das bem-aventuranças, mas ficarei com dois: o Monte Tabor e o Monte Calvário. O Monte Calvário é onde está a cruz. O Monte Tabor é onde foi a transfiguração.
Quando pregaram Jesus na cruz e eles olham Jesus de longe, alguém poderia perguntar: quem é aquele homem? A resposta é dada no evangelho de hoje: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O pano de fundo do evangelho de hoje está no capítulo anterior de Marcos. Nós lemos Marcos 9, de 2 a 10. Depois na sua Bíblia, leia este texto e marque o que te chamará a atenção. Marcos, capítulo 9, versículo de 2 ao 10. Para você entender este evangelho, você vai voltar na sua Bíblia, marque aí, e você vai ler Marcos 8, de 31 a 33. O que está aí em Marcos 8, 31 e seguintes? Jesus chama os seus discípulos e começa a contar-lhes o plano do Pai. Qual é o plano do Pai? Eu estou indo para Jerusalém, lá eu serei preso, flagelado, morto, mas eu ressuscitarei. Quando Jesus diz isso para os apóstolos, Jesus sai, aqueles homens ficam tristes, perderam o entusiasmo, perderam a animação, porque na cabeça dos 12, principalmente, aí você entende todo o que está por trás disso, na cabeça de Judas e na cabeça de Pedro e também dos outros 10, mas esses dois de maneira mais contundente, Jesus estava indo para Jerusalém para quê? Para destruir o Império Romano, para tirar César, para destronar Pilatos, porque Jesus é o rei. Lembre do Natal, quando os reis magos entram no palácio de Herodes e perguntam: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? E Herodes fica irado. Olha como que a leitura vai evoluindo, porque o verdadeiro rei é Jesus. Só que eles confundiram uma questão: o reinado de Cristo não é deste mundo, e a batalha de Cristo é contra o pecado, contra a mazela. E a luta de Cristo não é contra homens, é contra o diabo. Tanto é que no diálogo com Pilatos, Jesus deixa a coisa clara: eu sou o rei. Você falou certo, eu sou rei, e para isso eu nasci. E quem é da verdade, escuta a minha voz. Mas não se engane, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é deste mundo. Porém, quem me entregou a ti tem culpa maior. Melhor seria para este homem que não tivesse nascido. Então Jesus não diz: não sou rei, não, ele fala: eu sou o rei. Só que era numa outra dimensão, uma dimensão espiritual, numa dimensão de reino eterno. Todo rei humano, ele assume o trono e ele morre, e o seu filho assumirá o trono. Jesus é o rei eterno, porque uma vez ressuscitado e coroado, é para sempre, é para a eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, na cabeça de Judas e Pedro, Jesus seria um líder político. Jesus entraria em Jerusalém, como no domingo de Ramos: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao rei de Israel. Ele estava nessa dimensão ainda, de reinado, de poder político, de influência social. Quando Jesus diz que ele está indo para Jerusalém não para reinar, mas para morrer, os 12 ficaram totalmente perdidos, sem motivação. Peraí, mas nós estamos seguindo um homem que vai morrer? Nós estamos indo para Jerusalém com aquele que nós achávamos que iria redimir Israel, ele vai morrer? Aí você entende a pergunta dos discípulos na ascensão de Jesus. Quando Jesus ressuscitado está pronto para subir ao Pai, o que eles perguntam? É agora que o reino de Israel será redimido?
é agora que redimirás Jesus. Não, eu estou falando do Espírito Santo. Eu vos darei o Espírito Santo. E vocês estão pensando até agora em política. Eles estão querendo remissão de reino de Israel. E Jesus está falando do Espírito. Quer dizer, é difícil sair dessa dimensão material para uma dimensão metafísica, além do físico, teológico, espiritual. Então Jesus só tem uma alternativa: mostrar quem Ele é. Aí eles entenderiam que aquele homem da cruz não foi colocado ali por vontade de homem, mas por vontade própria. Jesus, ao contrário de Isaque, que seria sacrificado por Abraão, ele se oferece como sacrifício, sendo sacerdote, sendo oferenda e altar. O altar que Abraão fez para Isaque de pedra é a cruz de nosso Senhor. Ele, ao mesmo tempo que é a oferta, ele é o ofertante. Ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é o cordeiro. E aqui tem algo fantástico: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Está faltando alguém aí? Sim ou não? Um de cada vez? Está faltando. Não sei para você, aqui está faltando. Para mim está faltando, não deveria ser assim. Pedro tomou consigo Pedro, Tiago, João e Cristian. Jesus convida você esta manhã, junto com Pedro, Tiago e João, a subir com ele o Monte Tabor. Não mais um monte físico, não precisa subir o morro, mas é a montanha da espiritualidade. O Monte Tabor hoje, ele está dentro de nós. O Monte Tabor hoje, ele existe no nosso coração. É sairmos da planície, quem está lá embaixo, para procurar aquele que quer se encontrar conosco lá em cima. Quando você participa de uma missa, você está subindo o Monte Tabor. Quando você ler a palavra de Deus, você está subindo o Monte Tabor. Quando lá na sua casa, você entra no teu quarto, fecha a porta e reza, você está subindo o Monte Tabor. Quando você clama a intercessão de Nossa Senhora, você está subindo o Monte Tabor. Quando você ajuda o necessitado, quando você é uma pessoa caridosa na sua casa, quando você se torna a melhor pessoa para os seus amigos, um marido de honra, uma mulher exemplar, filhos obedientes, presentes, carinhosos, você está subindo o Monte Tabor. Mas qual é o problema da sociedade que nós estamos vivendo? Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais pornografia, melhor. Quanto mais palavrão, melhor. Quanto mais desestruturação familiar, melhor. Aborto, ótimo. Ideologia de gênero, fantástico. O mundo que nós estamos vivendo está fazendo um caminho inverso. E quando Jesus chama para o alto, eles estão puxando para baixo. E só tem essa experiência do Tabor quem se deixa conduzir. Olha que interessante. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e Cristian. Eu estou salvando aqui a minha pele, né? Eu vou ler de novo. A hora que eu falar Pedro, Tiago, João e, eu vou falar Cristian. Você fala alto o seu nome. Você quer subir o Monte Tabor, não é? Porque presta atenção, se você não subir, você desce, viu? Brinca não. Se você não subir, você desce. Certa vez alguém falou assim: padre, certas pregações, a igreja, esse negócio de evangelho, isso aí é meio quadrado, né? Se a gente fica seguindo muito Bíblia, a gente tem uma vida quadrado, né? Falei, meu filho, é melhor subir quadrado que descer redondo, não é verdade? Não tem isso aí? Desce redondo. Tem gente que vai descer literalmente redondo. Então nós não nascemos para descer, nós nascemos para subir.
E interessante no Evangelho, claro, não dá tempo, quem dera que eu tivesse tempo de aprofundar o Evangelho todo, eu dou umas pinceladas aí, porque é muita coisa. Mas aqui está dizendo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e... nem eu escutei, muito menos Deus. Nem eu escutei, Senhor. O Senhor aí de cima também não escutou. Pedro tomou consigo, com alegria, gente. Pedro tomou consigo, perdão, Jesus tomou, eu estou com Pedro na cabeça, Pedro, é que eu gosto de São Pedro. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e... você na sua casa não disse o nome. Por que você não disse o nome? Você acha que Deus que está nos vendo aqui não está te vendo aí na sua casa? Então vamos mais uma vez, e pode falar o seu nome alto. Se tem gente dormindo, você fala, olha, desculpa, o padre que pediu para falar meu nome alto. Vamos lá. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e... Então, se você veio à missa com alguém, fala com a pessoa assim, não esqueça quem te chamou. Fale aí, não esqueça. Não é qualquer um não, é Jesus. E aqui está escrito, e os levou sozinhos a um lugar à parte. Gente, Pedro, Tiago, João, eles não foram por vontade própria. Aqui está dizendo que Jesus os levou. Assim como Jesus levou esses três, Ele pode nos levar também. Assim como Jesus conduziu esses, Ele pode nos conduzir também. E olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Jesus tomou consigo esses três e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Jesus quer estar conosco num lugar à parte. E onde é este lugar à parte? Crie o seu, mas é momento de solidão, momento seu com Deus. Aquilo que Deus quer falar no seu coração, Ele não fala para todos. Ele não fala para todos. Claro, vale o ouvido de quem ouve. Uma base da pregação cristã, a gente chama oratória sacra, a arte de pregar. Qual que é a base central? O principal não é o que se fala, é o que se ouve. Porque eu sou eu estou fazendo uma pregação, mas o número de pessoas que aqui estão e quem nos acompanha, cada um recebe esta palavra através de quê? Da sua história de vida. Então tem algo que eu digo que pode não servir para todos, mas alguém falou, opa, Deus está falando para essa palavra é para mim. Parece que eu estou sozinho na igreja com esse padre. Outras coisas para você não falam nada, mas podem converter o coração de alguém. Porque quando se faz uma pregação, cada um que ouve a pregação, a ouve da sua história, da sua vida, do momento que você está vivendo. Por isso que nós cremos que durante as leituras, que durante o anúncio da palavra, o Espírito age, para que você receba aquele alimento que lhe é próprio neste dia. Como nem todos os caminhos são para todos os caminhantes, talvez nem todas as palavras sejam para todos os ouvintes, mas alguma coisa Deus vai peneirar e vai nos conceder. Mas este lugar à parte é preciso existir na sua vida. Esta alta montanha é preciso existir na sua vida. Momento que você estará com Deus. Para quê, Padre? Para que você possa se transfigurar. Jesus já se transfigurou. E nós? O que é transfigurar? É mudar a imagem, é mudar a figura. A pessoa que se transfigura, ela tem um rosto melhor. Não é uma pessoa enfunada, cara fechada, de mal com a vida. Ela é mais alegre, ela é mais fácil de se relacionar. Ela acredita na providência de Deus. É uma pessoa abençoada, como foi Abraão. Uma pessoa que se transfigura, ela começa a olhar o mundo com os olhos de Deus. Abraão não vê aquele pedido de Deus como uma desgraça, mas como uma prova. E a prova, eu tenho que ser aprovado. Quando eu faço uma prova,
eu quero ser aprovado. A prova só reprova quem não está preparado, porque todos que fazem prova, todos, aí é 100%, ninguém quer ser reprovado. Se você quer ser reprovado, é só não fazer a prova. Então, quando Deus nos dá uma prova, o que Ele espera? A nossa aprovação. Para quê? Para que Ele nos conceda bênção. Meus irmãos, quantas provas nós passamos, quantas provas eu enfrento como padre, e se não for oração, e se não for dentro do meu quarto, dobrar os joelhos e clamar a misericórdia de Deus, nós seremos reprovados e por isso não abençoados. Abraão foi provado, aprovado e abençoado. E nós, quando surge uma prova na nossa vida, é aí que nós precisamos subir o Monte Tabor. É aí que nós precisamos olhar para Deus. Olha, vamos fazer uma tenda. Pedro não sabia o que dizer. Vamos fazer 3 tendas, uma para mim, uma para ti, outra para Elias. E aqui, por que aparece Elias e Moisés? Porque Elias representa a lei, Moisés representa a Torá, não é? A palavra. Então, quando, os profetas, então quando Elias e Moisés conversam com Jesus, a lei e os profetas, eles conversam com Jesus o quê? A paixão, revelando para Jesus que nele se cumpriria toda a história de Israel. E ali estava Pedro, Tiago e João, só contemplando aquilo. Pedro não sabe o que dizer, então ele vai dizer: olha, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos repetir? Mestre, deve ser bom. No domingo, claro, eu falo como padre, mas você fiel. O domingo que porventura a pessoa não vai à missa, o domingo que você está numa viagem, está no aeroporto, está num lugar que não há como participar, aquela missa que você não foi, ela precisa fazer falta. Hoje não foi um domingo igual. Eu senti falta de missa, eu senti falta de Deus, eu senti falta de ir à igreja. Isso é um ótimo sinal. É sinal de que você está vivendo uma vida no alto do Tabor. Porque tem gente que entra semana e sai semana, tem horário para tudo, mas nem lembra de igreja, nem lembra de Deus. Qual que é o motivo? Estão na planície. Só lembra de Deus quem sobe a montanha, porque é lá que Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Por que Pedro quer fazer tenda? Tenda é uma casinha, quer dizer, ele está achando que vai morar lá em cima. E essa é a nossa tendência, gente? Eu como padre, é o meu sonho. Qual que é o nosso sonho? Morar no alto do Tabor. Quando você vai para um retiro espiritual, você está num lugar com pessoas agradáveis, você se sente tão feliz, mas tão feliz. Aí você olha em volta assim, todas as pessoas que você ama estão lá. O que a gente queria? Ô relógio, vamos ficar só nisso aqui. Esta é a vida que eu sonhei. Um lugar bom, todo mundo legal, eu com saúde, aqui meus familiares, meus melhores amigos. Por que o tempo não para? Isso é Tabor, é experiência. Está tudo tão bom, mas está tão bom, vamos ficar aqui em cima. Mas Jesus não nos chama para o alto do Tabor para morar lá em cima. Para que Jesus nos leva para o alto do Tabor? Porque está vindo o Getsemane, porque está vindo o Monte Calvário. Então Ele nos prepara para quando chegarem as provas, e as provas chegarão, que você não seja destruído, que você não seja aniquilado, que você não seja extirpado. Pelo contrário, que você seja aprovado. Aprova quem quer bênção. Se eu quero bênção, eu vou no alto do Tabor para receber esta bênção. E quando eu desço do Tabor, eu não sou mais aquele que subi. Eu subo
e eu desço outro. Vamos lá, vamos aprofundar. Quantos eram os discípulos? Quantos eram? 12, os apóstolos. Quantos subiram? Quantos ficaram lá embaixo esperando? E Jesus disse para os 3: não conte nada a ninguém. Um dia vocês vão contar, mas espere eu ressuscitar dos mortos. Até lá não conte. Preste atenção comigo, raciocina comigo. Se esses 3 sabem o que os outros 9 não sabem, e aqui eu quero dizer para você uma coisa sem forçar o texto, viu? Afinidade, amizade não se força, é natural. Intimidade, proximidade, não há como comprar, acontece. Por que Jesus não levou os 12, mas levou 3? Biblicamente, porque eles estariam com ele no Getsêmani. Só que quem escolheu esses 3 foi Jesus também. Quando você lê o texto, eles estavam todos com ele no Getsêmani. Jesus pede que os discípulos o esperem e ele chama esses 3. Não basta ser discípulo de Jesus, não basta ser apóstolo de Jesus. Eu quero fazer parte dos 3 mais, do top 3, do pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha, não basta fazer parte dos 12, eu quero ser íntimo dos mais íntimos. Eu quero fazer parte das primícias, porque todos nós somos apóstolos, somos discípulos, mas Jesus chamou 3. Será que nós seríamos convidados? Será que nós estaríamos lá? E uma vez que os 3 desceram, como que eles descem? Animados, impressionados, cheios de vida. E eles não podiam contar, Só que dali para frente, eles viram Jesus de outra maneira. Nós sabemos quem ele é. Pessoal desesperado? Não, tranquilo. Tiago, no texto, ele não aparece tanto na paixão. Pedro nega, João é presente. Os 3 tiveram a mesma experiência, cada um fez diferente com a experiência que teve. Tiago ficou escotomizado, ficou nas nuvens, na sombra. Pedro aparece muito na paixão, negando, depois na ressurreição crendo, mas João se mostrou próximo pela experiência do Tabor, pela experiência da transfiguração. Meus irmãos, e com isso vou finalizando com uma colocação muito importante. Pessoas de igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas não podem raciocinar como o mundo raciocina. A maior mazela que a igreja está enfrentando é pessoas da igreja plantando joio ao invés de trigo, querendo trazer o mundão para a igreja, ao invés de levar para o mundão aquilo que a igreja tem. O caminho não pode ser o inverso. A igreja deve cristianizar o mundo e não o mundo paganizar a igreja. O caminho para uns aí está um pouco diferente, não é? As pessoas acham muito normal trazer para dentro da igreja coisas que não combinam com o cristianismo. E aonde está aqui a cereja do sorvete? Quando Pedro, Tiago e João desceram do Tabor, o mundo estava igual, mas eles estavam diferentes. Eles tiveram uma experiência de fé. Nós não podemos nos preocupar com o mundo, mas nos ocupar com Deus. Talvez a sua família, quando você voltar para sua casa depois da missa,
E você que está conosco participando, tem gente na sua casa dormindo, tem gente passeando, caminhando, mas rezar que é bom nada. Essas pessoas continuam normal. O trabalho amanhã, normal. O estudo, normal. Nada mudou. Nada mudou e nada tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. O mundo pode ser igual, mas eu é que preciso ser diferente. O mundo pode ser insosso, eu que preciso ser sal. O mundo pode estar nas trevas, mas eu preciso ser luz. O mundo pode querer ser pequeno, mas eu quero crescer como fermento na massa. Então não é o mundo que tem que ser melhor, sou eu que tenho que ver as coisas diferentes, porque eu vi o que a maioria não viu. E o que a maioria não viu? A transfiguração do Senhor. Meus irmãos, é impossível você participar de uma missa dominical, ouvir uma palavra dessa, receber uma pregação dessa, ser abençoado e depois sair da igreja, viver como os outros 9, viver como aqueles que não subiram no Tabor, como aqueles que não viram a transfiguração, como aqueles que não foram abençoados. Algo está errado na vida de quem celebra, mas não muda para melhor, não cresce, não evolui. E lembre-se como terminou a primeira leitura, porque na missa da noite, você que está conosco agora, haverá uma pregação à noite, às 19, onde eu vou pregar só sobre a primeira leitura, que numa missa só eu não consigo trabalhar as duas leituras. Citei a primeira, à noite citarei o Evangelho, mas nós vamos aprofundar o sacrifício de Abraão. Mas como que termina a primeira leitura? Tudo aquilo que aconteceu com Abraão, ele foi abençoado, ele foi o pai dos crentes, ele foi aprovado. E a leitura diz por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu. Meus irmãos, guarde o que eu estou falando para você. Antes, deixa eu abrir um parênteses. Vocês me conhecem há anos. Nós somos, não temos assim, eu não vou na casa de todos, não sei o nome de todos, mas vocês me conhecem. Muitos estão conosco todo domingo. Há 2 tipos de pregação. Há uma pregação para agradar quem ouve, e a outra pregação para converter o coração a Deus. Quem me conhece sabe que eu sempre estive na segunda. E coisa que eu não faço é pregação para agradar, porque eu não vou ordenar padre para agradar ninguém. Quem tem que agradar é bombom, né? Eu não sou bombom, então não tem que agradar nada. O pregador, ou pelo menos o bom pregador, ele conhece a palavra, tem que conhecer Bíblia. Isso aqui eu falo rasgado, pode me detonar, mas isso eu falo rasgado. O padre é o homem da palavra. Se o padre sabe tudo, mas ele não estuda Bíblia, está na vocação errada. Se o pregador no ambão, ele fala de tudo, mas ele não conhece a palavra, ele está no lugar errado. Nós podemos fazer tudo, mas o principal, conhecer a palavra de Deus, para levar os fiéis a uma conversão verdadeira, e não uma pregação água com açúcar, tales quales, tanto faz ouvir como não ouvir, não acrescenta nada, é um chover no molhado, fala, não fala nada. Eu estou falando para te ajudar, preste atenção, essa introdução é só para dar um gancho. Se você, e se eu, se o bispo, o papa, qualquer cristão, se nós não obedecermos a Deus, não há como Deus nos abençoar. Eu estou vendo a igreja cheia de gente procurando um milagre, mas eu não estou vendo a igreja cheia de gente procurando conhecer a palavra para obedecer a Deus. Nós estamos vivendo uma era de gente desobediente, ouve a palavra e faz totalmente o contrário. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. E aqui o que menos importa é a opinião de padre. Estou vivo, daqui a pouco estou morto, a igreja continua, e se Deus quiser nos encontraremos com o Pai. O que importa é a sua vida espiritual. Eu não estou falando para você fazer isso para mim, eu não importo. É para você fazer isso, para você ser abençoado.
Obedeça a Deus, conheça a palavra de Deus e cumpra o que Deus diz. E você verá, não é uma porta aberta na sua frente, não, você verá uma porteira. Assim como Paulo, quando estava preso, um anjo falou com ele: Pedro, levanta, põe a tua capa, você tem um grande caminho. Pedro vai saindo, passa pela segunda guarda, a terceira guarda, tem um grande portão de ferro, intransponível. O anjo faz só assim, ó. O portão se abre na frente de Pedro. E o que a leitura diz? O que a Bíblia diz? Que Pedro não sabia se era verdade ou ele estava sonhando. Meu filho, se você soubesse o que Deus tem para você, você obedeceria. É uma vida muito maior e muito melhor do que a vida que você tem. É tanta bênção e tanta graça que você iria até pensar: peraí, mas eu estou vivendo isso aqui ou eu estou sonhando? Assim como Pedro pensou. Não se importe com quem não crê, mantenha acesa a sua fé, porque se Deus é por nós, é a leitura de hoje. Se Deus é por nós, então, meu filho, não se preocupe com quem não gosta de você, com seus inimigos. Não se preocupe em patrão mandar embora. Não preocupa com inimizade. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse Deus que é por mim, Ele vai me provar. Eu serei aprovado e, como Abraão, abençoado. Repita comigo: na prova eu quero ser aprovado para ser abençoado, porque Deus tem para minha vida e para minha família coisas maiores, coisas melhores, que me serão concedidas se eu obedecer. E diga para quem está do seu lado: quem obedece não erra. Meus irmãos, que por intercessão de Nossa Senhora, a mãe do puro amor, ela que foi totalmente dedicada a Deus, ela que foi obediente, ela que se entregou, que por esta palavra de obediência nós sejamos abençoados. E coloque lá na sua casa, nesse tempo da quaresma, entre tantos outros, o Salmo 1. O Salmo 1. Não tem como esquecer. É o primeiro, filho. É o primeiro. Abriu a Bíblia, é o Salmo 1. Eu tomei posse na minha vida do Salmo 1. Porque o Salmo 1 está escrito: feliz o homem que obedece o Senhor. Feliz o homem que medita a palavra do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto da água. Ele não murcha. Ele dá fruto no tempo devido. Tudo que ele faz prospera. Quem de nós não quer isso? Tudo que você faz pode prosperar na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área emocional, na sua área física. Mas como que eu consigo prosperar em todas as áreas? Viva o Salmo 1. Obedeça a Deus, medite a sua palavra e você verá a glória brilhar na sua vida. Ontem foi um dia um pouco corrido, fiz tantas coisas, cheguei à noite, fui preparar umas coisas no computador, o negócio rendeu, eu não sei cozinhar nada, aí pedi uma coisinha no iFood, comi lá, etc. Falei: pronto, agora eu vou tomar meu banho e vou preparar essa pregação. Comecei a preparar essa pregação ontem, era 11h20 da noite. Fui deitar 1h15 da manhã. E acordei renovado. Acordei animado. Acordei cheio de Deus. Ô glória! Mas reserva tempo para Deus, meu filho. Minha mãe fala isso comigo sem parar: Christian, eu sei que você é padre, eu sei que a sua vida não é mole. Reza mais, meu filho. Quanto mais você rezar, mais Deus vai te usar. Eu ouvi a Deus falando pela boca da minha mãe. E eu fiquei ali lendo e rezando, e vou na primeira e vou na segunda, e me coloco no teu. A hora que eu olhei no relógio, falei: esse relógio parou. Eu achei que ele tinha parado 1h15 da tarde. Falei: eu comecei agora, não é nem meia-noite. A hora que eu olhei já era isso tudo. É um Monte Tabor.
Quando você sobe para o Monte Tabor e você está com Deus, meu filho, você só quer uma coisa: vamos fazer uma tenda aqui, vamos descer não, tá bom demais. E eu sei o segredo é esse, e eu não guardo o segredo para mim, eu estou partilhando com você. Eu não estou dizendo para você começar a ler a Bíblia 11h15 da noite e dormir 1h da manhã, não estou dizendo não. O que eu estou dizendo é que você precisa de mais momentos com Deus, porque se você não está prestando atenção, eu estou te dizendo, a gente aqui na igreja, eu estou falando com carinho, não estou condenando você. A gente aqui na igreja, e aqui eu estou minha cara a tapa, e só para você ver que eu sei o que eu estou falando, eu estou a minha alma para o demônio. Tem gente aqui na igreja que não reza absolutamente nada. Vai à missa, comunga, mas durante a semana, absolutamente nada. Se você não sabe, isso é uma artimanha do demônio, porque ele sabe o que Deus fará com você se você orar. Uma frase que foi um tapa na minha cara no tempo de seminário. Agora eu voltei a rezar o Santo Terço. Passou uma época que eu nem rezava, tanto que eu estava correndo. Agora eu estou rezando o Santo Terço. Dom Belvino falava assim, foi no nosso retiro de seminarista: vocês que vão ordenar padre, reza o terço todo dia, porque um padre que não reza um terço não chega a ser um terço do padre que poderia ser se rezasse. Um cristão que não reza um terço não está sendo um terço do que você poderia ser se rezasse. Começa devagar, reze mais. Você disse o seu nome aqui. Jesus quer te levar a um lugar à parte. Jesus quer te levar para o alto do Tabor. Você não imagina o que está te esperando lá em cima. Então não se contenta aqui embaixo não. Seja como o filho pródigo. Eu não nasci para comer bolota de porco. Lá na casa do meu pai tem gente com fartura, eu aqui querendo lavagem. Meu filho, caia em si. O mundo de hoje é um chiqueiro. Você não nasceu para comer lavagem, você nasceu para sentar no altar, no trono do Cordeiro, para receber o sangue de Cristo e bradar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus deu seu filho por mim, o resto, meu filho, é de bandeja. Saúde, trabalho, namoro, casamento, dinheiro, isso tudo para Deus é areia, é grão de areia. Isso tudo Deus vai te dar, porque o melhor Deus já te deu. O que, padre? Jesus morrer na cruz por você. Se você fosse o único pecador, Jesus teria vindo para salvar você. Para Deus você não é um CPF. A gente acostumou a ser um CPF. Vai comprar alguma coisa? Seu CPF. Chega a algum lugar? Qual é o seu número? Deus não nos conhece por número, Ele nos conhece por nome. Suba o Monte Tabor e o milagre vai acontecer. Reze mais com a sua mulher, reze mais com o seu marido, reze mais com a sua família. E espero, gente, de coração, tanto quem está lá como quem está cá, o dia que começar a acontecer os milagres, o dia que as portas e portões começarem a abrir na sua vida, o dia que você for vitorioso em áreas que hoje você acha que é impossível resolver o problema, e resolverá, por favor, me conte. Eu fico muito feliz quando as pessoas me contam que elas estão sendo abençoadas. Padre, ao meu carro novo. Padre, ao meu trabalho. Padre, ao meu neném. Padre, meu casamento destruído, que agora foi abençoado. Padre, eu estava com câncer, estou curado, voltei a ajudar na igreja. Isso me alegra o coração, porque Deus faz quem se dispõe a subir o Monte Tabor e estar com Ele na intimidade. Ao Senhor Jesus, a quem queremos obedecer, a quem queremos ouvir e viver nele, por Ele e com Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém.
O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem participou desta Santa Missa aqui de casa, o meu conselho, participe da pregação de logo mais às 19h30 sobre a fé provada de Abraão. Bom domingo para todos, uma semana cheia da graça e da bênção de Deus. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma oração, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma oração. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava